Então vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos ler assim a palavra de Deus nesta noite no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5 e o versículo 4, dando assim prosseguimento a esse estudo quando estamos comentando acerca das bem-aventuranças. Diz a palavra de Deus: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor e orando pelos pedidos de orações que foram feitos. Quantos estão certos que Jesus está aqui para atender a sua petição? Então faça a sua oração em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Pai amado, Deus eterno, aqui estamos, ó Deus, na tua presença, na tua casa, e queremos, ó Pai, te agradecer pela tua palavra que é fiel e verdadeira na nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade sobre o teu povo, pelo teu evangelho, Senhor, pela tua graça derramada sobre cada um de nós. Pai amado, queremos te agradecer por cada um daqueles que aqui chegaram, Senhor, por todos aqueles que vieram, Senhor, para a tua casa, para receber a tua palavra. Também outros que através da rádio ou através da internet, ao redor do mundo, e estão participando, Senhor, deste culto de doutrina aqui na Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Deus amado, estende as tuas mãos sobre aqueles que nos ouvem, sobre aqueles que através da televisão também participam deste culto. Ó Deus, que a tua palavra seja uma palavra que tenha direção, que tenha objetivo nos corações e nas vidas. Ó Deus amado, Pai eterno, estende as tuas mãos e abençoa, Senhor, os teus filhos que nos veem e que nos ouvem neste dia. Ó Deus, os pedidos de orações que foram feitos, ó Pai, a família enlutados dos nossos irmãos que perderam seus entes queridos. Ó Deus, consola os corações de todos os familiares. Estende as tuas mãos sobre aqueles que estão hospitalizados. Ó Deus, ajude, ampare, console, dê vida, dê saúde, dê vitória ao teu povo. Abençoa, Deus, a tua obra no campo missionário, a tua obra, Senhor, na expansão da tua obra dentro do estado de Pernambuco. Ó Deus, os que choram, os que sofrem, que sejam, Senhor, atingidos pela tua palavra de consolação nesta noite. Pai amado, Deus eterno, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Graças a Deus por esta noite estarmos aqui na casa do Senhor para meditarmos ainda um pouco mais acerca desta palavra que é tão importante para nós, que são as bem-aventuranças. E dando sequência hoje, falando acerca desta bem-aventurança, que é a que diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui nós comentamos na outra semana, falando sobre este tema, e aqui dissemos sobre este choro não ser apenas um sentimento de pesar ou de tristeza pessoal, mas esse choro vai mais adiante, é um choro mais profundo, porque fala também de um verdadeiro exercício espiritual. Ou podemos dizer que esse choro aqui, ele está ligado também à tristeza devido ao pecado. Quando a pessoa peca, a pessoa se entristece, e quando reconhece o seu pecado, quando reconhece a sua fraqueza, ele, como pecador, ele chora a sua situação, ele chora o seu fracasso, e esse choro
é aquilo que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, que diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então aqui há uma diferença no que diz respeito a este choro. Esse choro aqui é o choro de um coração arrependido, é o choro de um coração amargurado, tendo em vista a sua fraqueza, tendo em vista o seu pecado. É a tristeza de quem sente a sua miséria, sente o seu fracasso. É a tristeza, segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. Então, aqui comentamos que Paulo, ele contrista o povo, ou leva o povo à tristeza, e aqui dissemos que contristar significa causar dor, causar tristeza, afligir, ou seja, a carta de Paulo à igreja em Corinto trouxe a princípio dor, tristeza, aflição, porque o povo sentiu em si mesmo, sentiu na sua pele a correção que era infringida através do apóstolo Paulo, através dos argumentos que Paulo trazia para a igreja. E esses argumentos nós colocamos aqui para os irmãos, e os questionamentos que foram feitos por Paulo em relação àquela igreja, em princípio buscando afirmar a sua autoridade apostólica como um pai que corrigia os seus filhos. Em segundo lugar, trazendo uma palavra de rejeição em relação à comunhão da igreja com aqueles que não eram crentes de fato, com aqueles que muitas vezes estavam provocando no meio da igreja apenas mistura, e isso trouxe um prejuízo profundo em relação à igreja do Senhor em Corinto. E ele condenava de certa maneira os relacionamentos existentes dentro daquela igreja, principalmente em relação ao matrimônio, ao casamento, quando muitos estavam buscando um casamento em um jugo desigual, ou seja, jovens, homens ou mulheres que estavam se unindo pelos laços do matrimônio, mas debaixo de um jugo desigual, e isso certamente iria trazer um prejuízo dentro da igreja do Senhor. Falamos também sobre a questão do companheirismo religioso íntimo, ou seja, que não poderia haver comunhão profunda entre a igreja de Jesus e outros movimentos religiosos nos quais não tivesse equilíbrio doutrinário, equilíbrio espiritual dentro da palavra de Deus, porque a igreja não poderia ter comunhão plena com aqueles que não confessassem Jesus como seu Salvador. Aqui falamos também sobre o cuidado de não provocar separações ou divisões extremadas, mas que buscassem o equilíbrio dentro da igreja do Senhor, amizades que pudessem comprometer ou macular o bom testemunho cristão. Também aqui comentamos acerca disso, inclusive aqueles que podem, contextualizando hoje, associar-se a clubes ou a instituições que não têm princípios cristãos ou que em si mesmos não nutrem objetivos cristãos e que vêm apenas trazer um erro ou levar a igreja ou levar os filhos, a família ao engano, ao erro. Também a separação deveria ser feita, essa separação em relação ao mundo deveria ser feita de maneira equilibrada, não separar-se por separar, mas com propósito. E o próprio apóstolo Paulo
falando à igreja, ele traz essa recomendação, como o próprio Jesus na oração sacerdotal, ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E aqui trouxemos uma palavra em relação a isto. E buscando assim, em nossa vida, termos referenciais. Era isto que Paulo queria dizer à igreja em Corinto. E Paulo aqui apela para que haja mutualidade neste amor. E, finalmente, esta certeza de reconciliação produz alegria. A tristeza, segundo Deus, ela não opera em nós a morte, mas opera em nós a vida, porque ela vem banhada de misericórdia. Ela vem banhada de, por parte do que chora, o reconhecimento de que precisa se encontrar e retornar à casa paterna. Aqui, meus amados irmãos, vimos os sinais claros de restauração, de confirmação, de reconciliação por parte desta igreja, já que Paulo, ele se diz consolado, e em nossa consolação nos alegramos ainda muito mais pela alegria de Tito, porque o seu espírito tem sido recriado por vós todos. Está na segunda carta de Paulo, no capítulo 7 e o versículo 13. Paulo agora dizendo que ainda que aquele primeiro instante fosse motivo de tristeza, mas ele agora se alegrava, porque a igreja dava sinais de retorno, de restauração, de vida nova. Então aquela aparente tristeza inicial agora se transforma em motivo de alegria, porque a palavra teve efeito na vida e nos corações daqueles crentes. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Ora, meus amados irmãos, assim como aquela igreja em Corinto passou por aquele constrangimento para que pudesse reconhecer em Cristo aquela figura do pai e do filho pródigo, vimos esse mesmo exemplo aqui relatado. Em primeiro lugar, a igreja demonstrou um anelo pela cura por conta do seu rompimento. Quando a igreja percebeu que estava em contrário com aquilo que Paulo ensinava, aquela igreja sofreu o impacto e ela desejou retornar agora ao seio da igreja com verdade, com vigor, com doutrina, com equilíbrio espiritual. Assim como aquele pródigo que volta para dentro de si e reconhece e deseja ser curado, tendo em vista aquela tragédia vivida por ele. Abra a sua Bíblia, nós vamos ler o Evangelho segundo escreveu Lucas. Abra a sua Bíblia e deixe a sua Bíblia aberta. Lucas capítulo 15. Vamos verificar algumas coisas aqui dentro desse texto. Aqui nós temos a figura da parábola do filho pródigo. Aquela família que vivia em comunhão, aquele pai que tinha 2 filhos e que agora um deles, o mais novo, deseja sair, deseja ir embora, deseja sair do amparo da sua casa, da casa do seu pai, e pede a parte que ele tinha direito como herança, embora a princípio não tivesse direito, porque a herança só é direito quando morre aquele que é o dono de todo o patrimônio. Então, morrendo o pai de família, os filhos têm direito ao espólio, os bens, a herança que ali ficou. No entanto, o pai reparte aquela parte que cabe ao seu filho mais novo e lhe entrega certamente com dor, com quebrantamento, com lágrimas, e ele sai para uma terra distante,
e acumula falsos amigos e gasta todos os seus bens e vive de maneira dissoluta e vive de maneira errada e vive distante daquilo que o seu pai havia orientado. Mas a palavra de Deus nos mostra no versículo 17, vamos ler o versículo 17, 15 e 17. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Versículo 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. A Bíblia diz, e caindo em si. Isso nos leva a pensar alguma coisa, meus irmãos. Aqui nos dá a entender que aquele moço, ele não se encontrava apenas fora de casa, mas ele se encontrava também fora de si. Todas as vezes que alguém sai da casa do Senhor, deixa o ambiente da casa do Senhor, ele não apenas deixou a casa do Senhor, ele não apenas ficou fora da casa de Deus, mas de fato, de verdade, ele ficou também fora de si. Ele perdeu tudo aquilo que era de equilíbrio espiritual para a sua vida. O pecado, de alguma forma, ele causa uma espécie de insanidade espiritual na vida do homem. A figura humana que anda com Deus, que está nos caminhos do Senhor, a partir do momento em que deixa a casa do Senhor, quando você olha para ele, parece que até o seu semblante muda. É assim ou não? Um crente, quando está na igreja e vive na presença do Senhor Jesus, quando ele sai da igreja, até o seu semblante muda. Você olha para ele, você já vê um semblante diferente. Parece que aquele semblante de alegria, aquele brilho do Espírito Santo, ele é perdido. Você vai conversar com ele, você vai conversar com ela, a argumentação dele ou dela já não é aquela argumentação de alegria, já é uma pessoa sem perspectiva, já é uma pessoa sem firmeza, já é uma pessoa sem brilho. Por quê? Porque ela não está fora somente da casa do Pai, ela está agora fora de si. O pecado muitas vezes gera no homem essa insanidade. Somente uma mente restaurada é capaz de produzir arrependimento. E esse pródigo, em determinado momento da sua vida, da sua caminhada, diz a Bíblia que ele caiu em si. É como se a sua mente voltou. É como se ele tivesse tido um estalo. É como se de repente ele tivesse compreendido: meu Deus, o que foi que eu fiz? É o que acontece muitas vezes na vida daquele que está afastado dos caminhos do Senhor, aquele que está desviado, e de repente ele cai em si. Ele percebe o perigo que está correndo, ele percebe o ambiente difícil em que ele está vivendo, e ele cai em si. E ele começa a perceber, a reconhecer o estado do seu próprio eu. Ele começa a fazer uma autoanálise. Ele vê os seus próprios males. Ele percebe que seus males que levaram ele até aquele estado. Ele olha para si mesmo, e esse reconhecimento opera nele o arrependimento. Ele começa a fazer uma autoanálise. Onde eu estava? O que eu era? Onde eu estou? O que eu estou sofrendo agora? O que eu estou vivendo agora? O que eu estou passando nesse exato momento? Isso é a figura daquilo que a palavra de Deus diz: a tristeza segundo Deus. Ele caiu em si, e ele começa a passar por aquilo que se chama de arrependimento, ou pesar pela falta cometida. Ele começa a entrar num sentimento de contrição, em um termo que é referente também a isto mesmo, ao termo penitência,
ou aquele que é penitente, é aquele que é arrependido, é aquele que reconhece o seu erro, é aquele que reconhece o seu fracasso. Então ele se tornou um pecador penitente. Ali aconteceu um sentimento de arrependimento. Uma palavra que podemos colocar aqui é que aconteceu ali uma metanoia, ou seja, uma transformação fundamental de pensamento ou de caráter. Houve ali uma conversão espiritual. Houve ali um fenômeno espiritual na vida daquele moço. Ele reconheceu, ele caiu em si, ele disse, agora na sua expressão, diz o texto, caindo porém em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Isso aqui, o arrependimento, meus amados irmãos, é uma virtude cristã. Somente aquele que tem isto em sua vida, somente esta pessoa, ele pode ter perdão em seus pecados. Arrependimento também é uma virtude, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas para aqueles que pecaram, há uma saída, há o arrependimento. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Este foi o caminho, e este ainda hoje é o caminho daquele que chora o seu pecado, daquele que chora a sua miséria, daquele que se arrepende. Não é saber que é pecador e ficar lá prostrado, não. Se aquele moço tivesse reconhecido o seu pecado, mas ficasse no mesmo lugar, nada teria acontecido. Teria sido um remorso, teria sido uma tristeza apenas humana, pessoal, mas a tristeza, quando ela se dá no campo espiritual, ele começa a querer ser restaurado. Ele não se conforma com o seu estado, ele começa a fazer uma comparação. Eu vivia bem e agora vivo aqui de maneira tão deplorável, me encontro aqui de maneira tão triste. Eu me levantarei agora, irei ter com meu pai. Ele pensava no conforto da sua casa. Ele reconheceu que tudo aquilo que ele havia feito em pedir ao seu pai a herança, em buscar sair da sua casa, tudo aquilo havia sido em vão, tudo aquilo não tinha adiantado nada. Ele enfrentou a própria miséria e reconheceu que não nasceu para viver daquela forma. Quando o homem ele cai em si, ele descobre que ainda há um horizonte mais excelente para que ele possa caminhar. Quando o homem ele cai em si, ele começa a descobrir que Satanás apenas o está enganando. Satanás está apenas apresentando para ele alguma coisa momentânea e passageira, mas há algo mais profundo. Essa nossa vida temporária aqui na terra, os prazeres que o mundo oferece são circunstâncias da vida para fazer o homem se afastar de Deus, mas aquele que está em Cristo, ele percebe que há algo mais profundo, há algo mais duradouro. Enquanto Ló olhava apenas para as campinas de Sodoma e de Gomorra, Abraão estava firmado num propósito mais profundo e mais eterno. Ele sabia que a sua casa não era terrena, ele sabia que a sua casa estava no céu, e ele ficou no seu lugar aguardando Deus falar para ele.